Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos estudando a temática do direito falimentar desde o disposto na Lei 11.101 de 2005 e a atualização desenhada a partir da Lei número 14.112 de 2020. Nosso objeto de estudo compreende especialmente as inovações que foram introduzidas pelo mais recente diploma legal, que trata da recuperação judicial, extrajudicial, da falência do empresário e da falência da sociedade empresária. Um ponto marcante que não podemos deixar de destacar foi a crise ocasionada pela pandemia do Covid-19, que gerou uma crise não só no campo da saúde, mas em toda a cadeia de negócios no Brasil e no mundo. Bom, a partir de agora vamos estudar as principais mudanças ocorridas na chamada Lei de Falência. Bom, logo no capítulo 2, que trata das disposições comuns à recuperação judicial e à falência, observamos nas disposições gerais que a decretação da falência ou o diferimento do processamento da recuperação judicial implica em suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime da lei de falência. Suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência, e proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais, cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. É importante destacar que essas suspensões perduram somente pelo prazo de 180 dias, contado do deferimento do processamento da recuperação. Esse prazo pode ser prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional e desde que o devedor não tenha concorrido com a superação do lapso temporal. É importante também mencionarmos que, durante esse prazo de suspensão, deverá ser feita a deliberação acerca do plano de recuperação judicial que deve ser proposto pelo devedor. Então, após o decurso do prazo de 180 dias, caso não haja deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor, fica facultado aos credores a propositura de um plano alternativo. É importante salientar que essas suspensões não se aplicam às execuções fiscais, ok? Outro fator relevante que devemos levar em conta é que, conforme as regras de prevenção da jurisdição, a distribuição do pedido de falência ou de recuperação judicial ou a homologação de recuperação extrajudicial previne a jurisdição para qualquer outro tipo de falência, de recuperação judicial ou de homologação de recuperação extrajudicial relativo ao mesmo devedor. Outra inovação objeto de nossos estudos é o disposto no artigo 6º-A, sobre a proibição de distribuição de lucros ou dividendos a sócios ou acionistas até a aprovação do plano de recuperação judicial. Isso pode parecer óbvio ao estudioso da matéria, mas o legislador fez questão de deixar explícita essa vedação para evitar que eventuais lucros gerados nesse momento viessem a ser objeto de repasse ao corpo societário em prejuízo dos credores. Vale destacar ainda o disposto no capítulo 2 da lei, que disciplina a verificação e habilitação de créditos. Então, na falência, após realizadas as intimações e publicado o edital, o juiz instaurará de ofício para cada fazenda pública credora incidente de classificação de crédito público e determinará a sua intimação eletrônica para que, no prazo de 30 dias, apresente diretamente ao administrador judicial ou em juízo a relação completa de seus créditos inscritos em dívida ativa, acompanhada das informações sobre a situação fiscal. Ocorre que, após o encerramento desse prazo de 30 dias, há uma relação de prazos importantes que devem ser rigorosamente observados pelo falido, pelos credores, pelo administrador judicial e pela Fazenda Pública. É importante que você acesse a Lei de Falência e consulte o artigo 7º-A para estudar todos esses prazos. Uma fase importante que requer estudo cuidadoso diz respeito ao rateio da falência. A lei faz algumas observações e impõe condições específicas em relação às regras de rateio.
Dentre esse conjunto de regras, é importante atentarmos para o disposto no artigo 16, que determina a elaboração de um quadro geral de credores. Esse quadro é importante para fornecer uma visão do que há a distribuir entre aqueles que reclamam valores a receber. Outro ponto relevante a destacarmos no conjunto de inovações trata das disposições comuns à recuperação judicial e à falência, que incluiu a conciliação e mediação antecedente ou incidental ao processo de recuperação judicial. A intenção do legislador, nesse caso, foi inserir mecanismos para uma eventual solução consensuada entre a empresa e seus credores, inclusive antes da apresentação do pedido de recuperação. Mais uma novidade trazida à Lei de Falência diz respeito à possibilidade de realização de sessões de conciliação e mediação de forma virtual, à distância. A Lei de 2020 trouxe também inovações sobre o administrador judicial e o comitê de credores, dentre as quais podemos destacar aquelas relacionadas aos deveres e direitos do administrador judicial nos casos de recuperação judicial e extrajudicial e em casos de falência. Como a lista é extensa, deixo aqui a sugestão de que você estude os artigos 21 a 34, que compõem a seção 3 da Lei de Falência. Quando vamos estudar os dispositivos relacionados à convocação da Assembleia Geral de Credores, vemos que essa será convocada pelo juiz por meio de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico e disponibilizado no site do administrador judicial com antecedência mínima de 15 dias. E, dentre as novidades trazidas pela Lei de Falência, destacamos aquela relativa à admissão de pessoa jurídica que exerça atividade rural, devendo essa atividade ser comprovada por meio da escrituração contábil e fiscal. Podemos citar como mais uma novidade na Lei de 2020 algumas considerações acerca da petição inicial da recuperação judicial. É o que dispõe os artigos 51 e 52. Podemos destacar, dentre as mais relevantes, além da exposição da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira, que a referida petição inicial deve vir instruída ou acompanhada do balanço patrimonial, da demonstração de resultados acumulados, da demonstração de resultado desde o último exercício social, do relatório gerencial de fluxo de caixa e sua projeção e da descrição das sociedades do grupo societário, de fato ou de direito. Pelo que estudamos até aqui, você pode verificar que a nova Lei de Falência confere importância à prova contábil, que é aquela provida a partir das informações devidamente registradas nos livros e demonstrações contábeis. Passando para um outro ponto importante, talvez você esteja se perguntando sobre qual será o valor da causa. Bom, esse valor corresponderá sempre ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Esse valor já deve estar devidamente indicado no plano de recuperação judicial. Por falar em plano de recuperação judicial, esse plano será apresentado pelo devedor em juízo, no prazo improrrogável de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de que a recuperação seja convertida em falência. Se observarmos atentamente a nova conformação da Lei de Falência, podemos constatar uma importante inovação que ocorreu com a inclusão de diversos parágrafos e incisos no artigo 54, tratando especificamente do plano de recuperação. Essas inovações dizem respeito ao prazo de duração do plano de recuperação, à apresentação de garantias que o juiz julgar suficientes e aos cuidados que o legislador teve para o crédito de natureza trabalhista, exigindo a aprovação pelos seus titulares e da necessária garantia da integralidade do pagamento desses créditos. É importante deixar claro que qualquer credor poderá manifestar ao juiz sua objeção ao plano de recuperação judicial. Se houver manifestação nesse sentido, o juiz deverá convocar a Assembleia Geral de Credores para deliberar sobre o plano de recuperação. Outra importante novidade foi a previsão da possibilidade para, durante a recuperação judicial, a empresa poder contratar empréstimos em instituições financeiras visando o cumprimento de suas obrigações. Essa contratação somente se dará mediante prévia autorização do juiz que, depois de ouvir o comitê de credores, decide sobre a celebração de contratos do tipo, garantidos com a oneração
ou alienação fiduciária de bens e direitos da empresa ou de terceiros, pertencentes ao ativo não circulante. Dessa forma, visando financiar as suas atividades e as despesas de reestruturação ou preservação de ativos. Vamos introduzir agora os estudos sobre mais uma importante inovação na lei de falência, que é a insolvência transnacional. Esse instituto foi inserido à lei de falências pela lei de 2020 e é o objeto de todo o capítulo 6A. A insolvência transnacional se caracteriza quando os ativos do devedor estão localizados em mais de um estado ou quando alguns dos credores não estão situados no país em que é conduzido o processo principal, suscitando potencialmente a atuação concorrente de múltiplas jurisdições. Para entender todas as nuances da insolvência transnacional, vamos estudar cuidadosamente o capítulo 6A e suas seções, bem como o texto de apoio, que trata do assunto e está disponível em sua área do aluno. Bom, meus amigos, colegas, essas são algumas considerações preliminares acerca das inovações introduzidas na lei de falência, que devem ser complementadas com o estudo do e-book correspondente, disponível em sua área do aluno na aba Biblioteca. Vamos agora fazer uma leitura e revisão desse conteúdo para nos aprofundarmos nesses temas sobre os quais acabamos de conversar. Lembrando sempre que, caso você tenha alguma dúvida, poderá sempre acionar a tutoria por meio da área de aluno, abrindo um ticket com a descrição do que deseja mais esclarecimentos. Um grande abraço e até a próxima aula.